Enfim, fato é que ele saiu da Paraíba já suspeitando que algo pudesse acontecer com ele, ou seja, uma ordem de prisão, veio aqui para Grande São Paulo, foi para essa casa em Carapicuíba e foi nessa residência que você está vendo aí também em imagens em primeira mão que a polícia conseguiu localizá-lo. Trump pode punir bancos brasileiros e ele já estuda novas Magnitskys para quem condenar o Bolsonaro. Vai vir chumbo e chumbo grosso do governo americano em breve em cima de todos. Todos que estão blindando Alexandre de Moraes e perseguindo o Bolsonaro. Não vai ficar pedra sobre pedra, até porque as pedras vão ser usadas para voarem sobre os punidos, sobre os sancionados. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ítalo Santos, alvo de denúncia de Felca, é preso. É isso mesmo. O influenciador digital Ítalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos nesta sexta-feira em São Paulo, em cumprimento de mandados expedidos pela 2ª Vara da Comarca de Bahia, na Paraíba. Segundo o Ministério Público da Paraíba, as investigações apuram crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. Na web, circulam vídeos do momento da prisão. Agora há pouco. Vamos lá, a gente tem exatamente o momento em que a polícia entra, é uma casa grande em Carapicuíba. Nós não sabemos as circunstâncias ainda de como o Ítalo foi parar nessa casa, se é emprestada, se ele alugou, enfim. Fato é que ele saiu da Paraíba já suspeitando que algo pudesse acontecer com ele, ou seja, uma ordem de prisão, veio aqui para Grande São Paulo, foi para essa casa em Carapicuíba e foi nessa residência que você está vendo aí também em imagens em primeira mão que a polícia conseguiu localizá-lo. A polícia recebe uma informação da Paraíba, a polícia de São Paulo, de que o Ítalo estava aqui. A polícia faz uma campana em volta dessa casa. Quando consegue confirmar que o influenciador estava de fato dentro da casa com o marido, eles fazem um cerco, entram e, portanto, anunciam, dão a voz de prisão. Então é isso, daqui a pouco a gente volta. Hugo Mota envia ao Conselho de Ética pedidos de cassação de Eduardo. Pedidos estavam parados na mesa diretora. No total, foram 4 representações, 3 do PT e 1 do PSOL. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, enviou nesta sexta-feira 4 pedidos de cassação do deputado federal Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Casa Baixa. Os recursos afirmam que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro alegam quebra de decoro parlamentar por atuar contra o Brasil e favoravelmente às tarifas de 50% aplicadas no país pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, bem como sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em uma das representações, o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, declara que não se trata apenas de ausência física, mas de um uso político do mandato a partir do exterior para atacar a democracia e a soberania nacional, com grave prejuízo à imagem do parlamento e aos cofres públicos. O que nós sabemos que é um grande absurdo. E a STF define datas para julgamentos de Bolsonaro e outros 7 réus. As sessões estão marcadas para acontecer entre os dias 2 e 12 de setembro. A pergunta é, será que os ministros da primeira turma vão votar para condenar Bolsonaro e tomar uma Magnitsky na cara, ou será que vão recuar? Hoje o tema é Magnitsky. Trump pode punir bancos brasileiros e ele já estuda novas Magnitskys para quem condenar o Bolsonaro. Que você tenha um dia maravilhoso, especialmente se você não é um dos bancos brasileiros que está protegendo o ministro Alexandre de Moraes. Porque se for, meu amigo, vai vir chumbo e chumbo grosso do governo americano em breve em cima de todos. Todos que estão blindando Alexandre de Moraes e perseguindo o Bolsonaro. Não vai ficar pedra sobre pedra, até porque as pedras vão ser usadas para voarem sobre os punidos, sobre os sancionados, apedrejarem. E nesse nosso encontro com justiça eu vou te mostrar 2 coisinhas. Primeiro, como que os bancos brasileiros estão prestes a descobrir com quantos ovos se faz uma Magnitsky. E segundo, você vai descobrir as novas sanções planejadas pelo governo Trump para quem condenar o Bolsonaro. Tudo isso depois da reunião desta quarta-feira entre Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e a Casa Branca. Bora lá então direto ao primeiro ponto com esta coluna da Bela Megali que saiu no jornal O Globo. O que Eduardo Bolsonaro ouviu dos Estados Unidos sobre as punições contra Moraes feitas pelos bancos brasileiros? Que será, hein? Gente, olha só o que Eduardo Bolsonaro fez. Ele pegou todas as reportagens da imprensa brasileira dizendo que as sanções da Lei Magnitsky não exigiriam um bloqueio total do patrimônio e das contas do ministro Alexandre de Moraes, mas as sanções apenas exigiriam o bloqueio das transações em dólares. Aí ele pegou todas essas matérias,
Ele traduziu tudo para o inglês e mostrou para a Casa Branca. E aí, olha como que a Casa Branca reagiu, como diz a matéria aqui, ó. Até agora, diz a matéria aqui, que as instituições financeiras nacionais, elas têm apresentado esse entendimento aí de que as operações em real estão liberadas e que o magistrado pode continuar com suas contas bancárias ativas. Interlocutores Eduardo afirmam que nas conversas de quarta-feira agora, não ontem, quarta-feira, com as autoridades americanas, ele teve como resposta que essa visão está errada e que o correto seria o bloqueio total das contas e das operações financeiras e morais. Eduardo deixou as reuniões com o sentimento de que vai haver uma ação dos Estados Unidos dirigida aos bancos brasileiros para cobrar a aplicação da lei. O parlamentar não sabe, no entanto, se eles vão optar por um aviso ou se já vão sair aplicando aí uma multa às instituições financeiras do Brasil. Gente, os grandes bancos brasileiros agora que se preparem. Eles estão prestes a descobrir o que acontece com quem desobedece à lei Magnitsky. E não vai ser nada bonito. A coisa menos grave que pode acontecer nesse caso é os americanos soltarem uma comunicação alertando, instruindo os bancos brasileiros sobre o descumprimento e exigindo um compliance imediato com a lei Magnitsky, ou seja, exigindo uma obediência imediata. Ou eles podem até já chegar com as pedras na mão, ou com as pedras voando, como aliás é bem o estilo de Trump. E as pedradas aqui elas podem variar desde multas milionárias, bilionárias, até sanções secundárias impedindo os bancos brasileiros de terem acesso ao sistema financeiro americano, o que seria um cenário aí apocalíptico. O que você acha que vai acontecer nesse caso, hein? Vai me contando aí qual que é a sua opinião nos comentários, como que você acha que os Estados Unidos vão reagir, enquanto eu passo aqui para o nosso segundo ponto, com essa coluna aqui do Paulo Capelli, que saiu no portal Metrópolis. Acompanhe comigo. Governo Trump planeja mais sanções ao STF após reunião. Que sanções são essas, Deltan? Olha aí, ó. A Casa Branca estuda sancionar com a lei Magnitsky, a mesma usada contra Moraes, os ministros que condenarem o ex-presidente por golpe de Estado. Integra o colegiado Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, é claro, além de Alexandre de Moraes. As sanções só não deverão ocorrer caso uma anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional antes da condenação, o que é improvável. Internamente, magistrados discutem um cenário de anistia, mas apenas após a conclusão do julgamento. Gente, não vai faltar Magnitsky pra ninguém. E parece que os ministros do Supremo finalmente entenderam isso, a ponto de eles deixarem isso vazar para a imprensa pela primeira vez, de forma humilhante para eles, inclusive. Os ministros estão finalmente aceitando que tudo isso só vai acabar quando a anistia for aprovada e os abusos terminarem. Mas não é só isso não. Os responsáveis, gente, pelos abusos como Alexandre de Moraes também precisam ser punidos e vamos seguir lutando por isso. Agora tem um aspecto interessante aqui. Isso aqui pode ser uma jogada também dos ministros do Supremo, dizendo, olha, a gente até concorda com a aprovação da anistia, mas só depois da condenação. Para eles não tomarem uma Magnitsky antes. E aí depois da condenação, aí eles enrolam, aí eles falam aquilo que Hugo Mota fez com os parlamentares lá no Congresso Nacional. Sai um acordo dizendo que vão votar isso, aquilo que vai acontecer, e depois, na hora de cumprir o acordo, eles embarrigam, jogam para frente, descumprem acordos e enrolam as pessoas. Pode ser isso também, então a gente da direita precisa ficar alerta, não pode sair confiando em palavra, em promessa não afiançada aí de ministros do Supremo Tribunal Federal, gente. Essa é a nossa realidade. Fux será a salvação de Bolsonaro? Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e professor, e vou tratar com vocês um pouco sobre isso. Veja bem, agora eles vão julgar o Bolsonaro, vão julgar o núcleo duro, lá na primeira turma do STF, e todos esses estão sendo acusados de diversos crimes, vamos dizer assim, menores, mas sobretudo de golpe de Estado e abolição violenta do Estado. Tanto eles, agora no processo do golpe, estão sendo julgados, quanto os réus do dia 8 foram julgados. O que impulsiona, o que faz com que a pena deles seja tão alta, de todos eles, é justamente a soma desses dois crimes, abolição e golpe de Estado. E veja, tem um problema aqui que é técnico, que é antigo, que a gente já vinha falando há muito tempo, mas que o Fux agora saiu na imprensa dizendo que está avaliando se esses dois crimes, um não seria absorvido pelo outro. É pior que isso, Fux. Um é o outro é um crime só. Note só, golpe de Estado e abolição. Vamos lá, é possível dar um golpe sem abolir o Estado?
É possível abolir o Estado sem o golpe? Você imagina isso? Então, assim, o Estado agora foi abolido. E como é que você fez isso? Eu não sei, caiu um raio aqui, veio Não tem sentido. É óbvio que é com golpe que se vai abolir o Estado. E como é que se dá o golpe sem abolir o Estado? Dei um golpe, agora eu estou... É um outro Estado, mas o anterior não foi abolido? Bom, então não faz sentido. É óbvio que se você vai abolir, você deu um golpe. Se você der um golpe, você vai abolir. É a mesma coisa. É um crime só. Nem sequer um absorve o outro. É que um é o outro. Bom, e não dá para você punir as pessoas por um crime só. 2 vezes. É o que a gente chamaria em direito de bis in idem. Não dá para punir 2 vezes, bis, pela mesma coisa, idem. É isso. Então, esse é o ponto. O parlamento, quando aprovou esses 2 crimes, como se fossem independentes, errou. E depois a assessoria do Bolsonaro errou também, quando sancionou, permitiu que esses crimes fossem adiante. Em 2021, era o Bolsonaro que estava no poder, e não vetou esses 2 crimes seguirem adiante. Seguiram e agora caíram no colo do STF, que usa marotamente, espertamente, esses 2 crimes para impulsionar, catapultar a pena de todo mundo, todos os réus do dia 8 e todos os réus do inquérito do golpe. É dessa forma que eles pressionam essas pessoas todas e fazem com que elas tenham essas penas gigantescas. Se você somar golpe com abolição, dá esses 20 anos que todo mundo agora está tendo. A chance de haver uma reversão agora com o julgamento na primeira turma é nenhuma. Eu já antecipo. O Moraes vai continuar votando agressivamente, porque ele está totalmente fora da casinha. Acho muito difícil que os demais ministros, que até agora aplaudiram de pé o ministro Moraes, voltem atrás. Seria um batom na cueca daqueles, acho que não vai acontecer. Mas o Fux, que tem aberto ali na primeira turma uma divergência, é possível que mantenha essa divergência e faça isso que ele anunciou na imprensa fazer. Vai tratar um crime como se absorvido pelo outro, e com isso as penas de todos eles seriam reduzidas praticamente pela metade no mínimo, se golpe de Estado e abolição para o Fux for tratado como uma coisa só. Um absorvido pelo outro na visão do Fux. Para mim nem é isso, é o outro, mas tudo bem, dá na mesma. Então as penas seriam divididas pela metade, com isso abriria uma divergência na primeira turma, que tem os 5 ali, né? Desses 5, 3, vamos nos lembrar, são suspeitos: Dino, Zanin e Moraes, e é a turma que vai votar com ele. E, bom, tem ali também o Fux, que vai abrir essa divergência. Aberta essa divergência, é possível que isso siga ao plenário, que os 11 julguem essa divergência. A jurisprudência do STF não permite que essa divergência seja julgada, dirão alguns. Bom, a jurisprudência do STF, sinceramente, hoje é qualquer coisa que eles queiram. A jurisprudência do STF não existe mais. Nós vivemos um tempo de jurisprudência de exceção, como eu tenho dito. Eles julgaram lá atrás, em 2019, eles inventaram uma jurisprudência inexistente e a partir disso foram colocando tijolinhos em cima de algo que estava errado. Se você coloca tijolinhos em cima de algo que está errado, você cria uma jurisprudência errada, uma jurisprudência de exceção, como eu tenho dito. E com isso eles podem fazer o que eles quiserem. Então, se eles não quiserem levar para o plenário, não vão levar, mas se quiserem, conseguem levar. E no plenário, os 11 talvez consigam fazer com que essa divergência se alimente e essas penas diminuam, ou até mesmo se extinguam, ou até mesmo entendam que não houve o golpe, não sei. Pode ser que o Moraes, ou pelo menos o entorno, o núcleo duro do Moraes, pressionado pela Magnitsky, pressionado pelos Estados Unidos, na primeira turma, condene Bolsonaro e todo mundo. Mas abra esse caminho de divergência com o Fux para que levem para o plenário, e lá no plenário os demais, para se afastar do Moraes e reforcem a divergência e até, quem sabe, afastem a condenação do Bolsonaro e do núcleo duro do bolsonarismo e de todos os que estão aí nesse processo de golpe. E até mesmo, se isso for feito, por consequência de todos os réus do dia 8. Seria uma espécie do STF promover anistia e uma certa pacificação pelas próprias decisões deles, pelos ministros que não querem se identificar com esse núcleo duro formado dentro do STF por, sobretudo, Moraes, Gilmar, Barroso e alguns outros. Bom,
Isso vai acontecer? A gente não sabe. Seria interessante que isso pudesse acontecer dentro do próprio STF, pelo próprio STF. A parte ruim disso é que o ministro Moraes, com isso, com certeza, desejaria permanecer no cargo. E o impeachment, enfim, talvez essa seja o pedido dele não seguiria adiante, ou um afastamento dele não seria pedido pelos seus colegas. Bom, não se sabe. Mas vamos ver, se o STF tiver essa saída, essa pode ser uma saída alternativa aos ministros chegarem e rifarem o Moraes, expurgarem ele para fora da corte, para alguma embaixada, sabe-se lá onde, algo do gênero, pedirem para ele sair, ou o impeachment e a anistia seguirem de uma forma mais traumática pelo Congresso. Talvez essa seja uma terceira saída, mas para isso acontecer é necessário que o STF entenda o problema. E, sinceramente, eu não sei se eles entendem. A gente tem visto até dizendo que eles vão dobrar aposta, que eles vão punir empresas americanas. Então, é difícil porque o STF vive tão fora do mundo, tão num castelo. Eles se sentem tão prepotentes, tão agigantados, que uma saída política exige um pouco de humildade. Um bom acordo é aquele em que todos perdem, como diz um amigo meu. Não sei se eles estão dispostos a perder. Talvez quem não queira perder tenha de ser perdido, tenha de alguém impor a perda. Visivelmente descontrolados, desequilibrados, causam um barraco hoje na nossa Suprema Corte Brasileira. Mas calma, pensa comigo. Imagine você nessa situação. Você passou a sua vida inteira fazendo um teatro, se posando como uma pessoa que luta contra a desigualdade, que é a favor da democracia e da liberdade de expressão. E de repente o grupo que você faz parte é escancarado pelo mundo inteiro como sendo um grupo de ditadores. E não só isso. Você é escancarado como sendo dono de um patrimônio milionário nos Estados Unidos. Um cara que fez a vida dizendo que queria lutar contra a pobreza e que era contra a desigualdade. Você sabe, né? Eu estou me referindo ao nosso querido Barroso, que esses dias para trás chorou porque o filho dele não pode nem voltar na casa dele para pegar seus bens porque não pode entrar nos Estados Unidos. Aí hoje, o Barroso perdeu totalmente o seu equilíbrio. O Barroso, que é uma das pessoas mais equilibradas que existe, a não ser naquele momento que ele xingou o Gilmar Mendes de todos os nomes possíveis. Hoje o Barroso demonstra que a corte inteira perdeu os eixos, perdeu a bússola, estão totalmente descontrolados. Olha aqui, detalhe, o Barroso arruma uma briga com o Fux. O Fux, um dos ministros que não foram sancionados pelos Estados Unidos, porque até o momento se demonstrou como uma pessoa equilibrada. Rapaz, sentiram. Mas imagine, todos ali indo dormir todos os dias sem saber se amanhã vão levar uma Magnitsky, se vão perder todo o seu patrimônio fora do Brasil, se vão ser investigados e o povo vai descobrir as fazendas no Mato Grosso, como no caso do Gilmar Mendes e todos os esquemas deles. Ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Opa, Barroso acabou de falar que o Fux não estar sendo fiel aos fatos é a mesma coisa de falar, um eufemismo, né? Você está mentindo. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí disse, então o redator para o acordo fica o ministro Flávio Dino. Bom, portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe, já aconteceu comigo. Aqui o Gilmar Mendes desesperado, porque se houver uma ruptura no STF, o Gilmar Mendes não consegue mais segurar o Alexandre de Moraes. Então ele tenta acalmar os ânimos. No caso de insignificância, eu fiquei vencido numa parte, eu disse, então eu reajusto para perder a relatoria. Mas todos nós reconhecemos a qualidade do seu voto. Não, eu só queria consignar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Está encerrada a sessão. Bom. Apelou, ficou revoltado, encerra a sessão antes da hora, ainda quase quebra o laptop. Está encerrada a sessão. Bom. Quer ver de novo? Está encerrada a sessão. Bom.
perderam a compostura, as máscaras estão caindo. Barroso, tá... Mas vamos... Cara, sério, deve ser um dia difícil, Barroso. Descobrir que não vai poder ter acesso mais a um patrimônio de 22 milhões de dólares, 22 milhões de reais e outros patrimônios quaisquer que ele tenha lá nos Estados Unidos, não deve ser legal uma coisa dessa. Não deve ser bom você descobrir que simplesmente perdeu tudo. Bom, uma coisa é verdade, a desigualdade no Brasil acabou de diminuir. Com a perda de patrimônio do Barroso, né, ele reclamava de que tem 6 pessoas no Brasil que têm um patrimônio equivalente a 100 milhões de brasileiros. Bom, acho que agora essa equação vai ter que ser refeita. Já que o Barroso perdeu um pouco de patrimônio, acho que dá uma equilibrada na desigualdade agora. Não dá, não? Eu queria ver onde que estava o Alexandre de Moraes nessa hora toda. Eu não enxerguei ele, né? Onde que estava o Alexandre de Moraes em toda essa... Ah, tá aqui o Alexandre de Moraes aqui, ó. Tá aqui o Alexandre de Moraes do lado do Fux, Mendonça, Carmen Lúcia, Fachin tá aqui o Cássio, aqui o Gonê sempre ali, né? Bom, é isso, pessoal. É o desmantelamento da Suprema Corte, mas às vezes algo tem que ser desmontado para poder ser montado novamente da forma correta. E eu acho que é isso que o STF precisa nesse momento. Lembrando, hein? Querem colocar o Pacheco no STF. O Pacheco, aquele que ficou por 4 anos protegendo o Alexandre de Moraes acima de qualquer coisa, está prestes a ser colocado. Sabe por quê? Não é porque o Lula escolheu, não. É porque o Gilmar Mendes mandou.